Pessoal, espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando no meio dessa pandemia do coronavírus que continua assolando o país e não é brincadeira, né? O vírus não está para brincadeira, como a gente já sabe. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de ética, né? O estudo filosófico da moralidade humana. E o tema da nossa aula de hoje é exatamente o tema da liberdade, uma continuação aí da análise, né, do exame, digamos assim, dos conceitos básicos dessa área da filosofia. Liberdade é um dos conceitos mais importantes na área da ética, tá certo? E vocês podem ver o subtítulo da aula de hoje, Concepções Filosóficas da Liberdade ao longo da História. Vai ser uma aula bem interessante, talvez um pouco longa, eu vou tentar não me alongar muito no tema, porque o tema é muito profundo e muito variado, né, com opiniões de filósofos muito variadas. Mas vamos fazer o possível aí para dar uma explicação legal aí de um roteiro, né, para compreender o conceito de liberdade. Vamos lá. Começando a apresentação, né, a introdução. Na aula passada conversamos sobre a relação entre alguns conceitos básicos da ética, como dever, responsabilidade, consciência e liberdade. Nesta aula faremos um passeio pela história do conceito de liberdade para a filosofia. Então a gente vai aprofundar o conceito de liberdade, tá certo? Nosso objetivo não é esgotar todos os tratamentos possíveis do conceito de liberdade por parte dos filósofos, mas retratar algumas perspectivas interessantes que dão uma mostra de como este conceito foi pensado em momentos diferentes da história da filosofia. Tá certo? Nossa aula será uma coleção de recortes de pensamentos e não a totalidade das ideias filosóficas sobre o tema, que extrapolaria demais os limites do nosso curso. Então, assim, nós temos alguns limites nesse curso online, né, de EAD aqui de filosofia, e alguns limites de tempo e de espaço. As aulas não podem ser muito longas no tempo e também não tem como ter tanto conteúdo assim nos slides, né? Não dá para fazer um slide do tamanho de um livro. Então, as limitações de tempo e espaço vão limitar a exposição do conceito de liberdade, mas mesmo assim, essa coleção de recortes sobre as ideias filosóficas sobre o tema de liberdade deve ser uma aula interessante, tá certo? Eu espero que vocês gostem e que achem interessante as perspectivas filosóficas diferentes que ocorreram ao longo da história sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro de tudo, falar um pouquinho de destino, né? Destino e liberdade. Nosso passeio pela história do conceito de liberdade começa com uma perspectiva pré-filosófica. Pré-filosófica. A ideia dos gregos antigos de destino. O que será o destino? Né? A noção de destino dita que tudo da nossa vida já estaria pré-determinado. Do momento do nosso nascimento até a hora de nossa morte, tudo que aconteceria conosco e tudo que faríamos já teria sido decidido pelos deuses. É uma noção pré-filosófica, tá certo? Da cultura grega. Um bom exemplo da força do destino na cultura grega antiga é o que ocorre com o personagem Laio, rei da cidade de Tebas, na tragédia Édipo, rei de Sófocles. Na verdade, Laio não é um personagem assim da peça, né, mas a história dele se conta na peça, né, mas não aparece diretamente. Né, quando a peça começa, ele já está morto, né, na tragédia de Sófocles. Mas qual era o destino de Laio? O destino de Laio já havia sido profetizado a ele, ser morto pelo próprio filho, que era Édipo. Né? Quando ele tem um filho, então, Laio ordena que ele seja abandonado, abandonar o bebê. Né? O bebê, porém, é encontrado e salvo por um pastor e acaba sendo adotado pelo rei de outra cidade próxima, Corinto. Então, Tebas e Corinto eram cidades próximas, né? Vizinhas. Desta forma, Édipo, filho de Laio, cresce sem conhecer seu verdadeiro pai. E, por este motivo, quando o encontra em uma encruzilhada em seu caminho, acaba discutindo com ele e o mata. Olha que interessante, né? O Édipo mata o pai, Laio, porque Laio abandonou ele e fez ele crescer sem saber, né, quem era o verdadeiro pai. Ou seja, as ações de Laio para evitar seu destino são justamente o que fizeram seu destino se concretizar, ser morto pelo próprio filho. É aquela pegadinha, né? Você tentou escapar, por isso que você caiu no destino, né? Ao decidir abandonar o bebê, Laio não sabia disto, mas estava realizando seu destino. Então, o destino é a ideia contrária da liberdade. Né? As escolhas de Laio levaram ele a realizar o que já estava planejado para ele realizar desde muito tempo, né? Desde a época dos deuses e tal. Então, vamos lá. Liberdade na poli, né? Aristóteles, a liberdade situada. O destino é a negação da liberdade. É a ideia de que em nossa vida somos controlados por uma força superior. Essa é a ideia do destino, né? Que decide tudo o que ocorrerá conosco. A ideia de que precisamos viver de acordo com uma lei externa fora do nosso controle. O nome dessa ideia filosófica, dessa lei externa, é heteronomia, tá certo? Dois conceitos muito importantes na aula de hoje vão ser heteronomia e autonomia. Autonomia é você viver de acordo com suas próprias regras, das suas próprias leis.
Heteronomia é você viver de acordo com as leis dos outros. Isso vai aparecer em vários slides, tá certo, pessoal? Essas duas palavras aí, heteronomia e autonomia. Aristóteles, por outro lado, aí tá os anos aí que Aristóteles viveu, né? Irá sugerir uma outra interpretação da situação humana, que o ser humano é livre, mas apenas em algumas condições sociais. A interpretação de Aristóteles é muito realista, né? Mas também muito típica da vida na Grécia, que era centrada na polis, na cidade-estado. Para Aristóteles, a liberdade humana é situada em um contexto social específico. Ele opõe duas condições de vida, a família e a cidade. Na família, a vida humana é determinada por um conjunto de regras rígidas derivadas da necessidade. Dormir e se alimentar, por exemplo, mesmo que não seja a sua escolha. Então, mesmo que a gente não queira, a gente tem que dormir, a gente tem que comer, né? São necessidades orgânicas, nascem do organismo humano, né? Necessidades biológicas, tá certo? Então, na família é onde ocorre essa parte da nossa vida que a gente se sustenta, se alimenta e dorme, descansa e se prepara para a privacidade, né? E na cidade, como é que é? Já no contexto da polis, o cidadão se torna disponível para interagir com outros cidadãos e suas ações não são ditadas pelas circunstâncias biológicas na cidade, né? Mas pelo diálogo com seus pares. O diálogo significa o quê? O encontro de razões, tá certo? Encontro de razões diferentes, aí cria liberdade. Enquanto que a família cuida das necessidades, na polis o ser humano pode gozar do uso de sua razão de infinitas maneiras diferentes. É nesse contexto social, a interação entre iguais no âmbito da polis que existe a liberdade, que é a autonomia, oposta à heteronomia, que é a ideia do destino, né? Então, para Aristóteles, o organismo humano impõe certas necessidades que a gente não pode ignorar, não pode deixar de exercer essas ações necessárias, né? Como os exemplos que já foram dados aí, mas na interação entre pessoas no ambiente urbano, a polis, era possível você dialogar, utilizar sua razão, e no uso da razão poderiam surgir aí infinitas interações entre seres humanos, e aí estaria a verdadeira liberdade humana em certo contexto social. Lembre que essa filosofia de Aristóteles provavelmente diria o seguinte, que para os escravos a situação era diferente, né? Os gregos tinham escravidão, né? Para os cidadãos eram mais livres que os homens livres, né? E os homens livres eram mais livres que os escravos. Assim era a sociedade grega antiga, ela tinha três estágios, né, de pessoas, né? Três classes sociais diferentes, reconhecidas pela lei, né? Os cidadãos, os homens livres e os escravos. Então, assim, o contexto social determinava o grau de liberdade da pessoa. Que é uma ideia muito sensata, né? Muito sensata. Vamos lá, ver algumas outras interpretações de liberdade. Liberdade como livre-arbítrio, de Agostinho de Hipona, e a livre escolha, né? No início do período medieval, temos a introdução na filosofia de uma outra concepção de liberdade, a teoria de Agostinho de Hipona, aos anos de Agostinho aí, ó, 354 a 430 d.C., do livre-arbítrio. Em sua obra De Libere Arbitrio, que é De Livre Arbítrio em latim, tá certo? Agostinho introduz na filosofia a importância da vontade na compreensão das ações do ser humano e do que seria a liberdade. Enquanto que a filosofia grega, via de regra, para a maioria dos filósofos gregos, né, entende a ação dos seres humanos como resultado dos seus raciocínios, os gregos é assim, né? Se você pensa de uma maneira, você vai agir daquela maneira. Agostinho apresenta a tese de que o ser humano possui a faculdade da vontade, e esta faculdade explica suas ações até em detrimento, pessoal, do que a razão concluiria ser a conduta correta de cada um. Explica, professor. Veja o resto da leitura aí. Ou seja, mesmo sabendo o que é o certo, o ser humano ainda pode agir errado. Por quê? Por causa de sua vontade, tá certo? Então, Agostinho introduz essa noção, essa ideia, a ideia da vontade como sendo o motor das ações humanas e não o raciocínio. É uma visão bem realista também, tá certo? Então, para este filósofo, a liberdade da vontade, a liberdade de escolha, é uma dádiva divina e pode ser bem ou mal utilizada pelo ser humano. Então a liberdade é dada por Deus, né? O livre-arbítrio. Ali estaria a origem do mal para Agostinho, a utilização da vontade humana para realizar ações que vão contra a natureza divina, que é o bem. Então a natureza divina é o bem. Quando o ser humano age contra a natureza divina, ele vai estar se afastando dessa natureza e agindo mal, tá certo? Mas tudo isso está implícito na sua liberdade de escolha, faz parte da sua liberdade de escolha. Para Agostinho, portanto, a liberdade não depende das condições sociais em que os seres humanos se encontram. Não depende. Diferente de Aristóteles, tá certo? Ao contrário, por ser uma dádiva de Deus, faz parte da própria natureza humana e consiste na capacidade de escolha de ações boas que se aproximam da natureza divina ou mais, que se afastam da natureza divina, tá certo? Isso seria autonomia. Para Agostinho, a autonomia é natural ao ser humano, faz parte da natureza do ser humano, tá certo? E não depende dos contextos sociais.
E aí você pode, com essa sua liberdade, escolher as coisas boas, as ações boas ou as ações ruins, certo? Então aí uma concepção já do início da Idade Medieval, né? Final da Idade Antiga, início do final, final da Idade Antiga e início da Idade Medieval. Agora vamos dar um pulo aqui para o século XVII, né? Spinoza, determinismo filosófico. De Spinoza, a natureza de Deus. Já no século XVII, introduzindo uma outra interpretação da natureza divina, o filósofo Spinoza, olha aí, ó, 632 a 1677, defende uma concepção bem diferente da liberdade. Spinoza defende uma compreensão de Deus como tudo, ou seja, tudo que existe seria uma pequena parte do Criador. Eu começo o slide, esse slide falando que ele tem uma outra interpretação da natureza divina, né? Essa interpretação é essa, que ele diz que Deus é tudo. Esta concepção de Deus é caracterizada como panteísmo, significando Deus é tudo. A consequência desta concepção para Spinoza é que tudo que existe é e age de determinada maneira, por fazer parte de algo maior, Deus. Então tudo é alguma coisa porque faz parte dessa natureza divina, né? Que é tudo. O tudo age de determinada maneira porque faz parte do organismo divino, que é tudo também, tá certo? Então, por esta concepção, o ser humano não seria livre como é pensado a liberdade tradicionalmente. E a liberdade de escolha seria uma ilusão, pois seria absurdo acreditar que uma pequena parte de Deus, que seria o ser humano, né, poderia agir por livre vontade, indo contra as decisões do todo. Esta tese defende que tudo que o ser humano faz está determinado por sua natureza com a pequena partícula de Deus. Então, do mesmo jeito que os átomos do seu corpo não podem decidir agir de uma maneira diferente e deixarem de ser átomos do seu corpo, o ser humano também não pode deixar de ser pequenos átomos do corpo divino, que seria a totalidade do universo, tá certo? Deus seria todo o universo e mais ainda, tá certo? Então a gente não poderia deixar de agir como a gente age, então não haveria escolha, na verdade. A felicidade para Spinoza significa você tentar agir de acordo com sua natureza, não lutar contra a sua própria natureza. Mas na verdade não há escolha, tudo que acontece na nossa vida está determinado, porque tudo faz parte de Deus. Tá certo? Essa é a ideia de Spinoza. Por isso, esta tese é classificada como um determinismo. O ser humano sempre age de acordo com sua natureza e não suas escolhas. Aí seria um caso aí de heteronomia, né? Agir de acordo com outras regras. Regras impostas pelo todo, pelo universo. Enquanto que Agostinho defendia a autonomia sempre no máximo, né? Aristóteles tinha uma visão mista, um pouco de autonomia, um pouco de heteronomia, e Agostinho defendia a autonomia maximizada, né? E Spinoza já vai defender a heteronomia maximizada, né? O máximo de determinismo aí, porque o ser humano faz parte de algo maior do que ele, então não tem escolha. Determinismo científico, a visão do positivismo do século XIX. Uma outra forma de determinismo é o chamado científico do século XIX. Tá? Seu raciocínio é influenciado pelo desenvolvimento das ciências da natureza nos séculos XVIII e XIX. Então, desenvolvimento das ciências da natureza. Tá certo? Nestas áreas do conhecimento, a natureza é compreendida como uma teoria, uma teia de relações de causa e efeito. Então, causa e efeito. Ou seja, no mundo natural, tudo que ocorre possui uma causa determinística, uma causa claramente delimitada que determina com precisão e segurança os efeitos que se seguem. Esta concepção de ciência da natureza só foi abalada com os desenvolvimentos da física no século XX. A física quântica aí, né, que é antideterminística, tá certo? Para dar uma ideia, né, de como a ciência no século XX foi contra essa ideia de causa e efeito determinística do século XIX. Tem mais, eu vou dar mais exemplos mais para frente, tá certo? Parece natural no século XIX, então, que o comportamento do ser humano também deveria se encaixar na mesma forma de raciocínio, onde tudo que as pessoas fazem só o fazem por ter uma causa determinada, sem a possibilidade da indeterminação da liberdade, a possibilidade da escolha livre. Então, ser livre significa ser indeterminado, não ter nada decidindo por você, né? Nada determinando suas ações. Então, para a visão da ciência da natureza, que se iniciou no século XVIII e depois se consolidou no século XIX, o ser humano deveria também agir de maneira determinada pelas causas naturais. O positivismo é a escola que melhor representa essas ideias no âmbito da filosofia, né? Escola aí do século XIX, tá certo? As teses do determinismo geográfico ou biológico, por exemplo, foram influenciadas por pensadores positivistas que compreendiam o comportamento humano pelos mesmos modelos deterministas utilizados nas ciências da natureza da época. Então, o pessoal do positivismo defendia essa ideia, né, de que o comportamento humano era explicado pelas influências dos elementos da natureza, como pelas causas naturais, né? Então, que causas naturais poderiam explicar o comportamento humano? Aí existiam correntes diferentes, né? Teve um pessoal que defendeu o determinismo geográfico,
que é a ideia que o comportamento humano é resultado do clima, que a gente sabe que está errado, tá certo? Tiveram pensadores aí que defenderam o determinismo biológico, que era uma forma de racismo, quer dizer que os europeus agem de determinada maneira porque sua raça é superior e os, sei lá, de repente aí os brasileiros agem de outra maneira porque sua raça é inferior, é uma forma de racismo, tá certo? Então essas ideias, esses modelos deterministas aí, deterministas, né, do positivismo no século XIX estavam todos errados, tá certo? No século XX, continuando a história do desenvolvimento da ciência, desenvolvimentos nas áreas da psicologia, sociologia e antropologia pintam um quadro diferente, pintam um quadro diferente sobre a liberdade humana. Hoje em dia, o determinismo científico ainda é debatido em áreas como a neurociência, né, se o cérebro determina a mente e tal, mas ainda não há uma resposta clara sobre se o comportamento humano é determinado por causas naturais ou se é livre, né? Então aí, dizendo que hoje em dia ainda não há não há clareza, tá certo? Sobre se a gente vive sobre a heteronomia, são regras impostas, ou autonomia, regras que surgem da gente. Autonomia e heteronomia para Kant, né? Kant é a autodeterminação do sujeito. Immanuel Kant, século XVIII, né? 1724 a 1804, por outro lado, representa uma maneira de compreender a liberdade humana, mesmo percebendo dificuldades com outro determinismo. Kant vai falar sobre a influência das leis sociais no comportamento humano, né? Então, portanto, um determinismo social. Mas ele não é determinista, ele vai defender a liberdade, tá certo? Mas ele percebe esse problema. O sujeito humano é capaz de autodeterminação, viver de acordo com sua própria vontade. Porém, sobre este tema, Kant introduz um problema filosófico. Qual é o problema? Se cada ser humano for viver de maneira autônoma, como a gente consegue fazer para Kant, como a vida em sociedade seria possível? Para evitar o colapso das sociedades, porque imagine você viver numa sociedade que todo mundo só faz o que quer. Como é que seria, né? Não teria regra nenhuma, né? Para evitar o colapso das sociedades, estas impõem regras aos seus cidadãos, né? Pode fazer A, mas não pode fazer B. Pode fazer X, mas não pode fazer Y, tá certo? Porém, ao se submeter às leis da sociedade, o ser humano viveria em heteronomia sob as leis de outras pessoas. E abriria mão de sua liberdade, porque liberdade é autonomia, tá certo? Como conciliar então a vida em sociedade e sua necessidade de leis, que é a heteronomia, com a liberdade, que é a autonomia? Como é que a gente pode conciliar essas duas ideias? Kant tem uma resposta, tá certo? Kant é um grande filósofo, né? Um gênio, né? Ele dá uma resposta para esse problema aí, o problema fundamental da liberdade em sociedade. A solução kantiana defende o seguinte: cada ser humano deve seguir as leis da sociedade, mas não por serem impostas, mas por sua livre vontade, através de um cálculo racional que envolve pensar nas consequências que suas ações teriam se fosse praticada por todas as pessoas, né? Suas ações teriam se fossem praticadas por todas as pessoas. Tem um erro de digitação nesse slide aí, né? Esta fórmula de maximizar a ação, né? Esta fórmula da ação correta em sociedade é denominada por Kant de imperativo categórico. Isso seria, de acordo com este filósofo, a única forma de ser livre e ainda preservar a possibilidade da vida em sociedade. O imperativo categórico diz: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. O que é que isso quer dizer, essa frase aí, professor? Essa frase que está em roxo aí no slide. Significa que você deve agir sempre pensando quais seriam as consequências da sua ação se todo mundo agisse daquela maneira também. Então, se você vai jogar um lixo na rua, o que aconteceria se todo mundo só jogasse lixo na rua? Né? Se eu universalizar e maximizar a ação. Continuando a leitura aqui do parágrafo, né? Ou seja, universalizando as consequências de suas ações. Foi o que eu disse, né? Agindo desta maneira, o indivíduo manteria sua liberdade, seguir o imperativo categórico, I.C é a abreviação do imperativo categórico, né, que eu estava ficando sem espaço no slide. Seguir o imperativo categórico é uma livre escolha, não é uma imposição de Kant. Não é que Kant está mandando se fazer assim. A ideia de Kant é que você deve criar a consciência da necessidade de pensar no todo, por sua livre e espontânea vontade. Porque só dessa maneira você vai conseguir conciliar a sua autonomia com sua heteronomia, a heteronomia da sociedade. Isso preservaria a sociedade, tá certo? Então isso manteria sua liberdade, porque você estaria vivendo de acordo com suas próprias escolhas, mas como você estaria pensando no todo, você não quebraria nenhuma regra da sociedade e você preservaria a possibilidade de viver em sociedade, porque as pessoas que agem como quiser, sem pensar nos outros, uma hora eles vão acabar sendo presos, né? Porque vão estar quebrando as leis da sociedade. Ou preso, ou colocado no manicômio, né? Então a única maneira de ser livre para Kant é de acordo com o imperativo categórico, que é essa regra de ação que manda você pensar umas consequências maximizadas, né? Maximiza essa consequência das suas ações. O que aconteceria se você maximizar as consequências das ações, né? Então vamos lá.
Continuando aqui, o último slide agora, né? Liberdade e a natureza do ser humano, que é Sartre. Outro expoente filosófico fundamental no grande debate sobre a liberdade na história da filosofia, Sartre toma uma posição radicalmente diferente dos anteriores. Para Jean-Paul Sartre, aí 1905 a 1980, século XX já, né? O homem é definido pela liberdade. Isto nem sempre significa algo de bom. Então é uma visão completamente diferente da que Sartre tem em relação ao resto da filosofia. Vamos explicar. Considere a frase Sartre: o homem está condenado a ser livre, que é uma frase do livro dele, O Ser e o Nada. Podemos compreender duas coisas desta frase. Primeiro, todas as pessoas são livres o tempo todo, sem exceções. Dois, estamos condenados a sermos livres porque esta liberdade pode ser algo negativo. Então veja como Sartre utiliza a palavra condenado para descrever a liberdade humana, né? Condenação, a gente geralmente pensa na condenação quando é o que a gente vai perder a liberdade porque a gente foi condenado, né? A gente vai ser forçado a fazer alguma coisa porque a gente foi condenado, ou forçado a pagar uma multa, ou forçado a ir para a cadeia, né? Porque a gente foi condenado. Mas Sartre diz que não, que a primeira condenação do ser humano é nascer livre. Isso já é uma condenação, tá certo? Que você é forçado a ser livre. Veja que ideia diferente de Sartre, né? Muito interessante. Vou continuar aqui. Se somos livres o tempo todo, por que seria ruim, né? Isso significa que somos também responsáveis por nossas vidas o tempo inteiro. Ou seja, nós somos os únicos que decidimos como será a nossa vida. E tudo de ruim que ocorrer conosco deve ser atribuído às nossas decisões. As decisões que a gente tomou, né? Ou as que a gente deixou de tomar, né? Você tomou a decisão ou deixou de tomar, aconteça o que acontecer, a culpa é sua, tá certo? Por isso que é um peso ser livre. E Sartre é o primeiro filósofo a sacar isso, né? A pegar esse peso existencial de você nascer livre e não poder deixar de ser livre. Vamos ver o que é que ele fala sobre as pessoas que querem deixar de ser livre, né? Às vezes, o peso da responsabilidade que acompanha a liberdade incondicional da natureza humana, né? Que para Sartre é uma característica da natureza humana, é tanto, esse peso é tão grande, né? Que algumas pessoas podem preferir pensar em si mesmas como estando determinadas por esta ou aquelas circunstâncias de sua vida, né? Vitimadas pelas situações específicas de sua vida. Para Sartre, esta forma de pensar não passa de um auto-engano, e ele tem uma denominação para ela, má fé. Então Sartre reconhece que a nossa vida é composta de contextos sociais, que a gente não pode ignorar os contextos e viver do jeito como a gente quiser, mas a gente sempre é livre no contexto social que a gente tiver. Aí sempre tem algum estudante que pergunta assim: professor, se a pessoa estiver presa, ela é livre? Para Sartre, sim. Para Sartre, a liberdade é o que define o homem, e o ser humano não deixa de ser ser humano nunca, então ele continua sempre sendo livre. Mesmo se estiver preso, tá certo? Mesmo se estiver numa enrascada, continua sendo livre. Mas então o que acontece? Acontece o que acontecer na sua vida, você nunca pode dizer que a culpa foi do fator X, vai ser sempre uma culpa sua, porque você é que está no controle da sua vida por ser sempre, essencialmente, livre. Então, Sartre rejeita completamente a ideia da heteronomia e diz que nós somos pura autonomia, né? É viver de acordo com nossas próprias regras. Bom, pessoal, a aula já está se estendendo, não foi uma aula aqui longa. A gente vai encerrar por aqui. Espero que tenha ficado claro, pelo menos para dar assim, um gostinho, né? Espero que tenha dado para pelo menos vocês terem um gostinho, né, das ideias de liberdade que os filósofos discutiram ao longo da história da filosofia. E fica as dicas aí, tá certo? Para vocês depois pesquisarem mais sobre esse assunto. E também, pessoal, eu deixo para vocês aí a recomendação, né, de não sair no carnaval durante a pandemia do coronavírus. E se cuidem, tá certo? E a gente se encontra aí na próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço.